Gente, bem-vindos aqui. Estamos com uma discussão muito interessante hoje. Nós vamos falar de cultura corporativa, vamos falar, afinal de contas, o que vai mudar depois dessa pandemia? Será que vai mudar alguma coisa? Será que não vai mudar nada? Ou será que vai ficar no meio do caminho? Como é que vai ser? Eu tenho dois convidados super especiais aqui, vou deixar eles se apresentarem e a gente segue em frente aí. Então vamos lá, vai lá, Atuí. Vamos lá. Sou Carlos Alberto Atuí, profissional da indústria farmacêutica, aí há aproximadamente 30 anos no mercado, e acho que a gente tem que discutir esse tema sim, para a gente poder fazer um momento de reflexão, trazer as pessoas para essa reflexão também, né? Porque eu já dou meu voto aqui de cara. Eu acho que a gente não dá para trabalhar 100% de um lado ou 100% de outro. Eu acho que a gente tem que ter um meio termo. E a gente vai ter que achar esse meio termo de alguma forma. Não gosto, não pratico e não sou partidário desse momento 100% virtual. Acho que a gente tem que ter um olhar muito mais profundo nessa situação e ver como a gente, como ser humano, como profissional, a gente vai poder praticar e estimular as pessoas a olhar a coisa do meio termo. Eu acho que a gente já vem falando isso há algum tempo, mas vale a reflexão nessa hora aí, tá? Nivaldo, vai que a bola é tua. Obrigado. Pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que vocês estão assistindo a gente. A gente vai falar de cultura corporativa. É um tema extremamente importante, principalmente nesse cenário pandêmico, né? Pós-pandemia. A gente entende aí que as empresas estão tendo que se adaptar para trabalhar de forma colaborativa, para empresas que são familiares, são empresas tradicionais. Acredito que é um pouco mais trabalhoso, porque às vezes a principal liderança ela quer acompanhar o dia a dia dos seus funcionários, o famoso bater ponto. Então isso daí acaba sendo traumático, né? Tanto para a liderança como para os colaboradores também. Porque nesse cenário colaborativo, acredito eu, que a empresa ela tem que criar ferramentas para fazer a gestão de tempo, de produtividade. Então, esse cenário de home office, onde você tem que trabalhar diversos aspectos, né? Gestão do tempo, inteligência emocional, envolver, né, dentro desse contexto também os familiares também, e também ter uma rede de apoio, que também é muito importante, porque no meu caso eu tenho uma pequena de 4 anos. Então, para quem tem filho pequeno sabe que é desafiador você conseguir organizar a sua rotina de trabalho, organizar afazeres domésticos, as atividades escolares da filha, né, as tarefas também. Então, imagine tudo isso misturado e junto com as cobranças de resultado. Então, a gente tem que ter muita inteligência emocional, saber trabalhar muito bem a gestão do tempo e, querendo ou não, acredito que a empresa ela tem que também ter esse olhar, né? Entender que nesse cenário, principalmente as entregas, não dá para ser tão de curto prazo como antigamente. Porque tem todas essas variáveis que, querendo ou não, estão interferindo no dia a dia, né? Não só da empresa, como dos colaboradores. Porque eu tenho certeza que essas informações não estão sendo passadas aí pela mídia, mas acredito eu que tem muitos colaboradores que estão sendo afastados por conta de doenças, né? Depressão, síndrome do pânico, e isso, querendo ou não, interfere também no resultado da empresa. Então, ela tem que aprender a envolver todas essas variáveis e esses cenários dentro do planejamento. Bom, então, eu acho que é um tema super importante, né? E eu até vou pedir para vocês que estão assistindo a gente, deixa aí na caixa de comentário o que está sendo bom para vocês de trabalhar de casa e o que está sendo ruim, tá? Coloca aí pontos positivos e pontos negativos de trabalhar de casa. Eu, assim, acho que estou no mesmo barco que vocês, né? Quer dizer, também estou trabalhando de casa há 1 ano, mas tem lado bom e tem lado ruim. Tem lado bom, eu no meu caso, eu não dirijo para ir para o escritório mais, ganho 2 horas por dia, que é muito bom, mas tem essas questões todas, né? Quer dizer, privacidade, produtividade. Eu também tenho uma filha pequena, então tem muitos momentos em que eu tenho que parar aqui para dar atenção para ela, e aí tenho que acabar compensando esse trabalho no período da noite, né? Então, tem esse impacto todo. Acho que
sei lá, no frigir dos ovos, pelo menos para mim, o mundo ideal, e acho que um pouco do que vocês falaram aí, seria um mundo híbrido, né? Em que a gente, depois da pandemia, lógico, a empresa vai querer que a gente volte para o escritório, vai, mas aí tem um espectro, e aí convido vocês que estão assistindo a gente para ter essa conversa com os chefes de vocês, com as chefas de vocês, com as empresas, né? Porque entre você falar assim, olha, você não precisa vir para o escritório nunca mais, ou você tem que vir para o escritório 5 dias na semana, das 8 às 6, existe muita coisa no meio aí, né? Nesse caminho. Então, vamos sentar para negociar, vamos sentar para conversar, né? Antes da pandemia, no meu caso, eu costumava ir para o escritório 4 dias na semana, de segunda a quinta. Sexta-feira, geralmente, trabalhava de casa. Agora, assim, a minha expectativa vai ser ir de 2 a 3 dias na semana. Essa vai ser a minha conversa com os meus gestores, sabe? Acho que tem o benefício de ir para ver o pessoal, para ver a equipe, tem coisas de criatividade, de momentos que você acaba criando as coisas que você está ali no cafezinho, tomando um cafezinho junto, alguma coisa assim, de conversas, que às vezes você encontra alguém no corredor e você lembra que você tem que falar tal coisa, né? Então vejo essa importância de reuniões, às vezes que quando você está numa reunião presencial, você sente melhor a equipe, você sente melhor a presença da galera, em alguns momentos é até mais fácil manter todo mundo ali estando de fato na reunião, né? Aqui no mundo virtual, acho que é um pouco mais fácil a gente se distrair, mas também tem um lado de, assim, ir para o escritório todo dia, gente, é dirigir demais, é gastar muito tempo no transporte público, que eu sei que tem em São Paulo também, e também tem toda a questão, que eu queria até perguntar para vocês, como vocês veem isso na realidade de vocês, da etiqueta do escritório, né? Que eu nunca tinha parado para pensar muito nisso antes da pandemia, mas agora eu tenho prestado bastante atenção nisso, né? O que significa isso? Cara, as regras, que são regras meio que, assim, silenciosas, né? De como você deve se comportar no escritório, como você deve se vestir, sabe? Isso é um trabalho extra, né? Não só para a gente, mas também para as mulheres, né? Que acho que na sociedade brasileira, até mais do que aqui nos Estados Unidos, a exigência em cima da mulher de como ela deve se vestir no ambiente de trabalho, no escritório, é até mais pesada essa exigência do que para um homem, né? Mas eu queria escutar de vocês, porque eu, por exemplo, para dar o meu exemplo aqui, que eu já falei demais, sapato social faz 1 ano que eu não calço, né? Tenho vontade de calçar sapato social? Não tenho vontade, porque é desconfortável, né? Então, sabe, esse peso da etiqueta do escritório não me agrada, né? Escutar de vocês aí um pouquinho a reação de vocês também nesses assuntos aí. O que eu acho legal nesse período de home office é que você praticamente acorda, lava o rosto, escova o dente, tô pronto para reunião, para trabalhar já, né? Não só coloca uma camisetinha razoável, tá de bermudão aqui, né? Deve ter várias gafes aí, né? O pessoal de bermuda, né? Mas assim, gente, eu acho que é um ponto interessante, porque tem necessidade de ficar, por exemplo, aqui no Brasil, usar, né, aquele formalismo todo, blazer, causa social, sendo que é um país tropical. Né? Acho que assim, até faz nos refletir nessa cultura startup, né? Por que não ter um jeito mais despojado, não é? Até porque as pessoas são assim, né? Essa é a verdade. Você pega lá, eu falei do Guilherme, você pega nas lives, ele tá com o quê? Com uma camiseta, você percebe que ele não tá com uma calça jeans, tá despojado, totalmente contrário a 10 anos atrás, se você fosse pensar no executivo do mercado financeiro, extremamente engravatado. Já penso naquele filme lá, O Lobo de Wall Street, do Leonardo DiCaprio, extremamente muito bem engravatado, gelzinho no cabelo, não é? Aquele repertório agressivo. Hoje, então, isso já caiu por terra. Isso que eu estou no exemplo da XP, né, que é uma empresa, é uma corretora. Por quê? Porque acredito eu que os valores também estão mudando aos poucos das pessoas. Então, as pessoas estão entendendo mais. Por exemplo, hoje é muito comum, né? Você está participando de uma reunião, aparece o filho, aparece a esposa. Porque a gente sabe, a gente está em casa, né? Então a gente está no nosso ambiente. Então, acho que a empresa também tem que entender isso também.
Isso é importante por parte da empresa. Até porque o que a empresa quer, no fundo, é o quê? Resultado, não é? Então, se você está se vestindo de uma forma mais despojada e está entregando o resultado que a empresa quer, então, eu acredito que tá aí a relação ganha-ganha, porque você está satisfeito, porque você está conseguindo ser flexível, né, nas suas atividades, conseguir equilibrar os afazeres domésticos, profissionais, está entregando resultado e está conseguindo ter tempo, né, e qualidade com a sua família. Que até então, antes da pandemia, a gente não conseguia ter esse momento. Hoje a gente já consegue. E é por isso que você falou, né? Eu quero negociar, ficar 3 vezes na semana em casa. Por quê? Você quer compartilhar esse momento com a sua família. Ter o tempo para levar sua filha na escola, depois buscar sua filha na escola, que antes era quase impossível. Eu falo por mim, né? Tinha que pagar alguém, né, para poder levar os seus filhos e buscar na escola. E isso não tem preço, né? Porque nossa, percebe, né? Cresce tão rápido, né? Era um nenenzinho, aí de repente cresce, né? Se torna uma mocinha. Então, quanto que vale isso, né? Esse tempo que a gente está perdendo? Eu acho que as pessoas estão entrando nesse processo de autoconhecimento também. Isso também é importante, não é só a carreira profissional. A gente tem que equilibrar a roda da vida, né? A gente tem que fazer com que a vida seja plena. Eu acho que essa é a principal reflexão e que a gente está levando também para a empresa. Acho que a empresa também está mudando a sua cultura nesse sentido. Pelo menos é um ponto de vista meu. Porque a escolha dos profissionais, acredito eu, vai ser empresas que valorizem, né, a qualidade de vida dos seus colaboradores daqui para frente. Bom, eu vou ser um pouco mais provocativo nas minhas colocações. Vou trazer algumas coisas que o Daniel falou e que o professor Nivaldo falou. Eu vejo no seguinte aspecto. Vamos primeiro olhar o modelo econômico, né? Bom, nesse primeiro papo que eu escutei do Daniel, a gente já fechou quase 2 shoppings em São Paulo, né? Porque a gente vai deixar de usar sapato e calça social. Então, a gente está gerando aí o desemprego. Mas com relação, aí vem o lado positivo da história, com relação, aí para a gente não fechar o shopping, tá? Vamos abrir 2 shoppings agora. Para a gente ter um outro olhar, eu acho que os padrões de comportamentais, eles têm que ser mais respeitosos mesmo dentro do ambiente corporativo, até aí, normal, né? Por exemplo, uma pessoa que vai para um decote, para um bar de praia, um bar de sexta-feira à noite aqui em São Paulo, eu acho que não combina muito para uma mulher ir trabalhar desse jeito. Não é questão de ser quadrado ou redondo, ou ir contra ou a favor. Eu falei que eu ia ser provocativo. Eu acho que tem que ter uma linha de respeito, né? Acho que esse é um ponto. Outra questão das roupas confortáveis, eu acho que a gente tem que usar, assim, o ambiente do escritório, como não é um ambiente de visita, ninguém está indo te visitar e você não está indo visitar ninguém, eu acho que você pode trabalhar com uma polo, tranquilo, entendeu? Talvez um óculos mais despojado. Agora, a gente que trabalha na área comercial e está na rua, e está na frente do cliente, eu acho que isso tem um impacto, entendeu? Mas eu não sou, eu sou muito contra as vertentes. Eu acho que a gente tem que descobrir um meio termo que seja bom para todo mundo. Por exemplo, uma coisa que me incomodava muito no meu passado, de lá de trás, quando eu entrei na indústria, vamos falar dos anos 90, determinadas ocasiões eu tinha que ir em determinados locais, por exemplo, na Secretaria de Saúde, eu era obrigado a ir de terno e gravata. Calor de São Paulo, quem mora aqui, o Brasil é um país tropical, aquilo era uma coisa que chegava a ser até anti-higiênico, né? Você andar na calçada do HC ali de terno e gravata, né, para subir na Secretaria de Saúde, chegava lá quase que pingando. Então, assim, olhando por esse aspecto, eu acho que assim, você não precisa ser muito aqui e muito lá, mas assim, quando você vai nos caras, você pode ter uma roupa bacana, que tenha um padrão, vamos chamar assim, de educação corporativa, que não fira os conceitos, porque hoje, quando a gente, até mesmo, você vai num Sírio-Libanês, num Einstein, numa grande instituição de São Paulo, os caras estão vestidos de polo, até os sapatênis, mas estão com um jaleco, entendeu?
Então, assim, é normal isso do médico se vestir. Eu acho que você entrar numa linha de relação corporal, visual, que você fale a mesma língua que o seu cliente, eu acho isso muito válido e muito importante, né? Acho que é por aí. E aí a gente deixa de fechar vários shoppings, deixa de fechar várias lojas de sapato, que aí vão passar a vender sapatênis, uma coisa assim um pouco mais confortável e despojada, e vão mudar a sua linha de tratamento. Agora, eu acho que com relação ainda à questão do home office, é uma questão ainda muito complicada. Como o Daniel colocou muitíssimo bem, e o Nivaldo também, o momento do cafezinho e o momento desse contato humano é onde você arranca muita coisa do outro e dá para o outro também muita coisa. É um momento de troca, um momento que você está se confraternizando profissionalmente e trocando ideias sobre business, sobre outras coisas, e as ideias afloram, né? Agora, no vídeo, fica uma coisa muito, 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 eu acho que fria. O brasileiro tem um problema, o brasileiro ele é um povo muito quente, né? Não só pela temperatura do país, mas ele é um povo muito afetivo. Então, eu acho que isso faz muita falta, né? Eu acho que o mundo não vai ficar 100% virtual, minha opinião, e não vai ficar também 100% que era. Nós vamos descobrir um meio termo. Esse meio termo, como a gente vai descobrir, não sei, né? Acho que hoje em dia, com essa história da pandemia, uma hora é 3 mil mortos, uma hora é 2.800, uma hora é 3.200. Eu acho que assim, a gente está vivendo por período, né? Manhã, tarde e noite. Então não dá para você fazer muita programação, como antigamente. Final do ano, estou juntando minha grana aqui, vou para a Alemanha ficar 10 dias. Acabou isso. Nesse momento acabou, mas eu acho que logo, logo vai voltar o teu planejamento mais a longo prazo. Mas hoje o momento é planejamento manhã, tarde e noite. Não dá para fazer um planejamento para a semana que vem, porque isso que de repente, semana que vem, fecha tudo aqui, como em qualquer outro lugar do mundo. A gente está no momento de aprendizado, em todos os sentidos, tanto no pessoal, profissional e no pessoal, principalmente, que é conjugar a vida casa, trabalho, casa, que nem eu agora, estou aqui batendo esse papo com vocês, espero que a gravação não esteja pegando, mas está uma gritaria danada que está vindo da quadra. Se você está fazendo uma atividade mais concentrada, isso atrapalha. Não vou dizer para vocês que não atrapalha. Teve uma época de Johnson, estavam construindo um prédio do lado, quando vinha um bate-estaca, a gente ia tomar café, porque não dava para trabalhar. Aquilo lá tirava totalmente a tua concentração. Tem gente que consegue. Então, assim, olhando por esse aspecto, são esses aprendizados que agora nós vamos ter que ter, e um olhar para o futuro, mas acho que assim, não olhar a longo prazo, mas olhar tipo a curto prazo e tipo por período, manhã, tarde e noite. É assim que eu estou pensando hoje e é assim que eu estou vivendo. Porque fazer planejamento hoje é furada. As empresas já estão nessa, né? A gente vê isso, as empresas estão fazendo seus planejamentos de forma muito comedida e de forma muito tentando ser o mais assertiva possível diante desse processo todo que a gente está vivendo. Eu queria, nessa linha, trazer uma questão para vocês aí, também já dar minha opinião, mas trazer uma questão, que é assim, beleza, nós falamos um pouco do momento atual. O que vocês acham que vai ser esse momento futuro? Vamos pensar aí, vamos botar aí 2022, uma data aí, tá? 2022, a pandemia já diminuiu, já passou. Como você acha que vai ser essa questão de trabalho em casa versus trabalho no escritório? E eu queria que vocês comentassem sobre duas óticas. Se a decisão fosse só dos chefes ou chefas, como seria? E se a decisão fosse só dos funcionários, como seria? O que vocês acham? Eu vou falar bem rapidinho, que eu acho que é um tema legal. Eu acho que aí eu ganho na pandemia. Parar aquela medição horária, né? Aquela coisa. Eu acho que a gente tem que olhar hoje mais pela produtividade e pelas nossas entregas. Entendeu? Eu, por exemplo, amo de paixão, tenho um poder de concentração fenomenal depois das 9, 10 horas.
porque parece que tudo para aqui, eu vou. Então, assim, eu acho que esse é o ganho que a gente está tendo. As perdas que eu vejo, que pode ser que a gente tenha nesse próximo ano, é a falta desse contato humano, dessa troca de ideia, que eu acho que ajuda muito no desenvolvimento de negócios, e principalmente, às vezes, em decisões estratégicas e caminhos a ser norteados daí para frente, que é aquele planejamento curto e longo prazo, que você também precisa fazer isso dentro de uma empresa. Mas eu acho que principalmente vai mudar essa coisa da etiqueta, que a gente já vem conversando há algum tempo, essa etiqueta que você tem que estar lá às 8, porque você chegou às 8h30, você saiu às 5, todo mundo, né? E isso eu acho que vai mudar. Vai mudar. Esse eu acho que é o ganho que a gente está tendo. E a perda que eu não quero ter é o contato humano, porque eu acho que isso vai fazer muita falta para a gente poder desenvolver planos e projetos. Era isso aí só. Achei uma ótima pergunta, Daniel. Porque, realmente, assim, eu acho que uma empresa que é tradicional, ela está tendo que mudar. Mas não está sendo difícil. Porque, como eu disse, ela quer ver o funcionário ali, tem que chegar no horário, tem que sair depois do horário, é o contrário, né? Chega no horário, mas tem que sair depois do horário. Então, assim, eu acredito que vai ser trabalhoso, mas necessário. Eu acredito que a empresa, se ela quer segurar os bons profissionais, que estão tendo um olhar diferente com relação à vida, ela vai ter que mudar, não tem jeito. Porque mesmo com a crise, eu acredito que os bons profissionais, eles não estão pensando só em workaholic, não. Só trabalho, questão financeira, eu acho que, como eu disse, né, tá tendo um olhar para a família, para a sua qualidade de vida. Então, eu acredito que a empresa ela vai ter que mudar. Então, e agora o funcionário também, acho que em contrapartida ele vai buscar empresas que valorizem isso, né? Que valorizem, como eu disse, a questão de equilibrar, né? O trabalho e vida pessoal. E de preferência qualidade de vida. Porque é o ser humano, gente, não é robô. Talvez acho que a Podem veio para mostrar isso pra gente. A gente não é um robô. A gente é um ser humano. Então, se a gente se descuidar, não, vai tudo. É isso que vem uma provocação de um aluno. Professor, eu estava até pensando isso. Cara, a gente fica tão preocupado em acumular bens materiais, mas eu não sei se daqui a 15 dias, se eu pegar coronavírus agora, se eu vou estar vivo. Cara, eu fiquei pensando nisso. Vocês acreditam nisso? Cara, pra mim fez todo sentido. Pô, eu tô só preocupado em prosperidade, sei lá, trocar de carro, pegar uma casa maior, etc. Mas eu não sei se daqui a 15 dias eu vou estar vivo. Será que faz sentido? Então isso está fazendo a gente repensar também, né? E eu acho que os funcionários, os colaboradores, eles vão buscar empresas que têm essa gestão mais humana. Então, nessa perspectiva, eu acredito que esse modelo híbrido faz sentido, porque tem dias que você pode trabalhar em casa, tem dias que você, se necessário, você vai para o ambiente lá corporativo, mas eu acredito que não vai nem precisar ser aqui no ambiente corporativo, a gente está acostumado. Eu acho que muitas empresas vão deixar de ter, sei lá, andares aí na Faria Lima para abrir um coworking, por exemplo. Não precisa ter um prédio exclusivo da minha empresa, um andar exclusivo da minha empresa. Eu posso ter um coworking, por que não? Claro. Ou seja, eu fomento essa gestão mais colaborativa e reduzo o custo, que é o melhor dos mundos. Então, acho que essa vai ser a tendência para 2022, na minha opinião. O que eu tenho visto é interessante, porque, por um lado, vocês sabem que eu estou morando aqui nos Estados Unidos há alguns anos, então eu vejo muito da liderança daqui, mas a maioria dos meus clientes, nos últimos, pelo menos 6 meses, do ponto de vista de mentoria ou de coaching, são brasileiras, né? As histórias que eu escuto em relação a trabalhar de casa e o controle que os chefes ou as chefas fazem são absurdas, assim, para mim. É coisa que eu achei que a gente já tinha passado disso, mas infelizmente a gente, e histórias aí do Brasil, né, a gente ainda vê um monte de gente com estilo de liderança lá dos anos 40, 50, 60, né, quer dizer, histórias do tipo, meu chefe fica controlando para ver se eu estou ativo no Skype, para ver se eu já abri o computador e se eu já estou com a luzinha verde lá, sabe? Meu chefe fica me ligando 8, 9 horas da noite, né?
E assim, fica me ligando qualquer hora do dia, na hora do almoço, marca a reunião na hora do almoço, marca a reunião muito cedo, marca a reunião muito tarde, né? Então, quer dizer, não adianta a gente estar numa pandemia onde a gente é obrigado a trabalhar de casa, muitos de nós não são, porque tem que trabalhar lá na empresa mesmo, mas os que têm essa condição podem trabalhar de casa, só que você mesmo podendo trabalhar de casa, você se sente controlado, como se o seu chefe tivesse aqui do lado com uma câmera, né, te vigiando o tempo todo, né. E aqui nos Estados Unidos eu já vejo bem diferente, já vejo uma cultura de home office muito mais disseminada, que já existia essa cultura de home office antes mesmo da pandemia. No Brasil ainda havia muito essa coisa, o cara vai fazer home office, né, tá fazendo muito home office, aquele ali não tá trabalhando muito e tal, né, existia essa ideia de que se está fazendo muito home office e não está trabalhando, né? Aqui não. Aqui já existe uma aceitação do home office muito maior, né? Então, eu não sei, eu acho que o convite que eu tenho feito para as pessoas que trabalham comigo, nessa linha do coaching, seja um protagonista, sabe? Se o teu chefe, a tua chefe está te colocando dentro dessa casinha velha, ultrapassada, desse jeitinho de trabalhar, desafia. Então, assim, me ligou 9 horas da noite numa sexta-feira. Por que você atendeu o telefone? Não atende o telefone, responde lá, fala, agora eu não posso falar, conversamos na segunda-feira, né? Ficou marcando reunião 7h30 da manhã, 6h30 da tarde, não aceita a reunião, né? Chega lá e desafia, quer dizer, ok, entendo, mas se eu for mandado embora, como é que fica? Aí vai da questão da sua gestão da sua carreira, né? De você também estar sempre conversando com outras pessoas, estar sempre trabalhando seu networking, né? Para você ter outras opções, para você não ficar na mão de uma empresa só, de um chefe só, né? Mas assim, se a gente também, como funcionário, não tomar o protagonismo e não desafiar, quando é que a sociedade vai mudar? Quando é que as coisas vão mudar? Nunca, né? Não sei o que vocês têm visto aí, mas eu tenho escutado essas histórias, tenho ficado horrorizado com essas histórias. Se me permite, essa fala foi até do presidente Bolsonaro. Uma das justificativas para demitir o presidente do Banco do Brasil, se não me engano, foi porque ele falou, o cara tá um ano em casa lá, não tá trabalhando, o cara tem que ir lá, o cara tem que dar cara a tapa. Eu falei, meu Deus, olha a mentalidade de um líder, né? Então, daí, realmente tem muitos presidentes, executivos de empresa que tem essa mentalidade também, que acha que porque o cara tá em casa não tá fazendo nada. Então, isso é um absurdo. Isso daí a gente fica... assim, não tem nem palavras, né? Porque a gente está num momento da era do conhecimento, não é? Onde a tecnologia está em voga e ainda tem pessoas que têm essa mentalidade. Então, tem que mudar muita coisa aqui no Brasil. E, realmente, tem chefe, que você colocou, que quer usar a cultura do medo. Olha, faz isso aí, senão você vai ser demitido. E a gente tem que se posicionar assim, você está certíssimo. Senão a gente não acaba com esse círculo vicioso. Eu acho que o Atui deve ter a mesma percepção que eu. Vamos lá, o que eu vejo, o que acontece nessa situação? Eu concordo plenamente. A palavra que me dói até de ouvir, né, é a cultura do medo, porque eu vejo isso, muitos colegas de vários mercados, eu não vou nem falar da onde, mas assim, aviação, supermercado, em parte de informática. A parte de informática talvez esteja até mais afetada, porque eles estão 100% remoto, né? E assim, indústria, as pessoas reclamando mesmo desse retrocesso que teve nessa pandemia. Teve coisas que antes da pandemia a gente estava evoluindo. Eu estou dando a minha opinião daquilo que eu tenho escutado e daquilo que eu vivi, né? E assim, agora a gente está vendo aqui no Brasil, principalmente, um retrocesso muito grande em cima disso. Um controle maior, que nem a história do Skype que você contou. Isso daí eu já tinha escutado falar também, mas não o Skype, era o Zoom, que tinha que estar verde lá, aquela coisa toda. Então, assim, eu acho isso muito pequeno para esse momento. Trazendo a história do fechar o shopping, abrir o shopping, que a gente estava conversando na página anterior, eu acho que o que tem que prevalecer daqui para frente é a cultura do bom senso, né? O bom senso vai ter que imperar na vida de todos nós. É assim que eu vejo que a gente vai poder andar para frente.
Só que a gente precisa, para chegar no bom senso, sair desse processo que a gente está, porque eu acho não, eu falo com certeza, a gente desceu alguns degraus na parte que diz respeito ao processo de gestão, por causa de lideranças, tanto de empresas como que a gente vê aí, e do próprio governo, que acabam dando um mau exemplo, né? E isso acaba sendo uma verdade verdadeira para muitas pessoas que têm um nível cultural, um nível de educação corporativa um pouco mais baixo. A gente que já é um pouco mais ralado no mercado, a gente sempre busca pontos de melhoria e aquilo que está bom pode ficar melhor. Só que nós tivemos um atraso. Aquilo que estava ruim conseguiu ficar pior. Então agora, a pergunta que eu faço para vocês, como a gente sai dessa? Porque nós demos uma marcha ré, e uma marcha ré forte, na gestão principalmente. E tem outro detalhe, eu escutei aí, bate-papo, e estou conversando com um advogado, só para finalizar, as empresas, o jurídico das empresas estão de cabelo em pé, em algumas empresas, porque tem situações que o funcionário está saindo do horário, porque do horário de trabalho, porque é o horário que ele consegue falar com alguém, entendeu? E hoje não tem uma legislação feita para isso. As empresas não se prepararam. Então, assim, olha que interessante. Os negros estão muito mais preocupados hoje em dar pontapé e pancada e fazer controle do que se preocupar com coisa que pode virar lá na frente contra eles, como uma ação trabalhista que qualquer empresa odeia. Olha que louco. A gente começa a falar, a gente vai devaneando, né? E a gente vai vendo que o retrocesso na gestão, para mim, ele foi 2 passos atrás. É isso que eu enxergo. Para finalizar a minha fala aqui. Mas eu deixo também a reflexão para vocês aí. Eu acho que tem 2 coisas sensacionais que você falou aí. A primeira é a cultura do bom senso, né? Eu adorei isso, porque tá na hora, já passou da hora, né, de substituir a cultura do medo por algo, e a gente fica se debatendo muito o que é esse algo. Eu gostei muito dessa ideia da cultura do bom senso, né, que é o caminho do meio, quer dizer, e que tem a ver, eu acho, também com o momento político que a gente está vivendo aí no Brasil, o momento político que nós vivemos aqui nos Estados Unidos também, quer dizer, eu acho que as pessoas, está começando a vir um cansaço dos extremos, né, as pessoas estão começando a ficar cansadas de tudo é extremo, tudo vira extremismo, como estava discutindo antes aqui, tudo vira ativismo, tudo vira ou sim ou não, ou é certo ou é errado. É o que nós falamos aqui, entre você não trabalhar no escritório nunca, ficar 1 ano sem ir para o escritório, ou você ter que voltar para uma realidade que você tem que estar no escritório todo santo dia, para sempre, dá para negociar um meio aí, né? E, então eu gostei muito dessa história da cultura do bom senso. E para onde nós vamos... Eu também não sei, mas eu acho que tem uma coisa que está cada vez mais clara, que é assim, as empresas, as carreiras, o capitalismo, a gente está vivendo há muito e muito tempo, há mais de 200 anos, nessa mentalidade de que, assim, é como se, quase como se fosse fazer um gráfico, né, que é uma linha que só cresce, que assim, quanto mais eu trabalho, quanto mais eu entrego, né, quanto mais eu produzo, mais eu tenho resultado. Então é como uma coisa assim infinita, né? E criou esse estilo de gestão de mais, controle, tem que controlar, porque senão as pessoas não trabalham, então tem que controlar, porque se trabalhar mais, vai ganhar mais, vai vender mais, e isso daí vai ad eterno, né? A gente, especificamente aí na indústria farmacêutica, sempre teve aquela discussão, se a pessoa está batendo resultado, visitando 5 clientes por dia, então, a questão não é que nós vamos ficar felizes porque está batendo resultado, a questão é que nós vamos chegar para a pessoa e falar, agora tá bom, agora você vai visitar 10, né, porque se você está batendo resultado com 5, com 10 você vai vender muito mais, né. Eu acho que está na hora, essa pandemia está oferecendo uma ideia de mudança que é mais ou menos assim, como muitas coisas na vida, eu acho que esse gráfico não é um gráfico assim, ele é quase como um U invertido, né, que é assim, sim, tem um ponto ótimo ali, quer dizer, se você não trabalhar nada, você não vai ter resultado. Então você sobe, mas tem um ponto de equilíbrio, né, que
A partir dali, se você continuar trabalhando mais, o resultado não vai subir, o resultado vai começar a cair, né? Porque você vai começar a ter doença, né? Você vai começar a ter doenças físicas, mentais, emocionais, você vai começar a faltar no trabalho, você vai começar a ter depressão, você vai eventualmente sair da empresa, e a empresa vai ter que se substituir, e aquele espaço vai ficar vazio, e o resultado vai cair, enquanto não tiver ninguém naquela cadeira, né? Então, gente, é uma coisa que é o bom senso, é o que você falou, Tui. É bom senso, mas está na hora de a gente acordar para esse bom senso, né? De que não é só mais. Tudo tem um ponto de equilíbrio, né? E se o ponto de equilíbrio é trabalhar 8 horas, ou 9 horas, ou 7 horas por dia, é isso. Se o ponto de equilíbrio é ir para o escritório 2 dias por dia, 2 dias por semana, 3 dias por semana, é isso. Mas não dá para ser 5 dias por semana trabalhando 18 horas por dia, né? Porque se a gente for colocar na realidade de São Paulo, que tem muito trânsito, e mesmo aqui também em Nova York tem um trânsito terrível, poxa, a pessoa trabalha 10 horas por dia, ainda fica mais 4 horas por dia no trânsito, são 14 horas por dia, né? Que tipo de resultado você vai produzir com um ser humano que trabalha 14 horas por dia, né? Quero aproveitar e fazer um link, né? Não sei se o Atuí pode depois comentar. Teve uma vaga que eu fiquei revoltado no LinkedIn, compartilhei até com o Carlos. Imagina, o Daniel, vaga de diretor superintendente. Aí o cargo é um cargo financeiro, né? Exige-se pós-graduação, inglês fluente, experiência de... Se me corrija se eu estiver errado, Atuí. Acho que 8 anos de experiência no mínimo. Enfim, um perfil bem sênior. Adivinha quanto que é o salário? Uns 20 mil reais? Fala tu aí pra ele. 8,5. Não, não é 8,5 não. Não é 8,5, é 5 mil reais, 5 mil reais. Não, era 8,5 porque tinha uma gratificação. Ah, você chegou a ver tudo? Eu cheguei a ver tudo. Eu abri o site. Eu fui cara de pau. Eu abri. 8.500 reais. Às vezes, mas a carteira vai ter o quê? 5 mil reais, certo? Isso aí. Podendo chegar a 8,5. Podendo chegar a 8,5. Então é um pouco disso também, porque as empresas estão se aproveitando, né? Estão vendo esse cenário de crise, desemprego alto, e estão se aproveitando. Então, só que isso pode se reverter contra a empresa, que imagina só, eu já compartilhei com a Atuí. Eu não cheguei a compartilhar com o Daniel, mas compartilhei com vários amigos. Imagina a imagem corporativa dessa empresa. Uhum. Como é que fica? É isso também, e isso impacta na cultura, querendo ou não. Como que o mercado vê essa empresa? É uma empresa que oferece salário de 5 mil reais para um diretor, cargo de direção. Então, mas aí agora você vai pegar no aspecto meio pessoal, meio complicado, né? Eu já vi colegas, não agora, graças a Deus não vi agora, porque se eu pegasse, eu ia passar a mão no telefone e falar. Mas eu já vi lá no passado, coisa de 15 anos atrás, a pessoa sair de um cargo X e para um cargo Y, mas tinha no cartão escrito o cargo e despencando o salário ou igualando o que ele ganhava. Eu presenciei isso. E não foi um ou dois, não, foram vários. Mas por conta do que? Do o Brasil, né? O Brasil também é um pouco culpado, eu não estou defendendo a empresa, eu vou sempre na linha no meio, né? Eu gosto dessa linha. É assim, eu jogo pedra na empresa, como estamos jogando, e jogo pedra também nos cabeçudos, que também não agem de acordo. Pô, você está preocupado com o cargo, entendeu? Porque você tem que se dar o devido valor também. Você tem que... Mas não, cara... Não, e detalhe, ele conseguiu despencar de salário, empresa e business. Ele conseguiu fazer um tripé ali fantástico, entendeu? Porque você tem que olhar para tudo isso. Porque às vezes você pode despencar de empresa, mas pode ir para um projeto legal que vai te jogar lá para cima. Entendeu? Até mesmo na mesma linha vertical. Eu acho que aí tem uma coisa de educação, daquela coisa que vem muito lá de trás. Não, você precisa ser diretor. Sabe, Nivaldo? Sabe, Daniel? Uma coisa que ela é meio cultural e fantasiosa. Eu acho que isso daí é um aspecto que tem que ser visto também.
Então, assim, eu acho que é culpados de ambas as partes. Se a empresa jogou isso, é porque ela já pegou alguém querendo ter um cartão de diretor. Eu não quero, meu amigo, eu quero ser feliz, é diferente. Quero me realizar no meu trabalho. Eu acho que é essa consciência que a gente precisa começar a disseminar, né? Eu tenho que ter a satisfação profissional, que eu chegue em casa ou não saia de casa e fique feliz com aquilo que eu estou fazendo, com aquela minha entrega. Não, não, eu sou diretor, mas diretor da onde, né? E a gente que viveu isso, é até interessante esses dias, até vou recomendar para vocês aqui, que acompanham a gente no LinkedIn, acompanhe o Rodrigo Sanmartin, que é um cara sensacional, foi meu primeiro chefe na Johnson, é um mentor, é um exemplo de líder, né? Esses dias ele escreveu sobre isso, né? Não sei se vocês viram lá no post dele, sobre o cargo, e as pessoas que seguem o líder e versus as pessoas que seguem o cargo, né? E eu senti muito isso quando eu vim para cá também, porque eu tinha pessoas que, assim, quando eu saí do Brasil, eu deixei de existir para essas pessoas, quer dizer, é como se eu tivesse morrido para essas pessoas, né? Sumiram da minha vida. E eram pessoas que estavam ali do lado o tempo todo e tudo mais, né? Porque não estavam me seguindo, não estavam seguindo o ser humano, né? Não estavam seguindo as filosofias que eu sigo, ou as conversas, ou os aprendizados mútuos que a gente tem, né? Estavam seguindo o meu cargo. Então, né? E é o que. E volta para o que você falou, Nivaldo, que eu acho que vai ser doloroso, está sendo doloroso, porque, lógico, infelizmente muita gente está morrendo, mas acaba sendo também um aprendizado para muita gente, né, que é assim, cara, como esse seu aluno falou, eu posso estar morto daqui a 15 dias, cara, então, assim, eu vou ficar perseguindo o quê? Só salário e cargo, né? Eu vou ficar obedecendo o meu chefinho, dizendo, sim, senhor, o senhor quer que eu vá lá trabalhar no escritório 30 horas por dia, todo santo dia, porque eu vou ganhar meu salário e meu cargo, né? Sendo que daqui a pouco eu posso pegar um vírus e morrer? Eu acho que não. Acho que isso está fazendo as pessoas acordarem para a vida, para falar, a vida é mais do que só salário e cargo, hein? Então tá na hora da gente desafiar esses líderes que estão presos nesse jeito antigo de liderar, né? Isso aí. Muito bem. Eu mandei até o cargo aí para você, Dani. Aliás, é R$4.000, viu, Atuei? Mandei para o Dani aí. Olhei agora, R$4.000. Olha aí, Dani, olha aí. Enquanto eu vou falando, você lê, você vai lendo aí. Eu mandei no WhatsApp, lê aí. Aí eu fiquei pensando exatamente isso. Eu falei, imagina, o cara tá preocupado com o status, com o cargo, né? Só que na realidade, com R$4.000 você não consegue nem comprar roupa para ir para uma reunião, para você fazer uma prospecção, apresentar a sua empresa, né? Enfim. Aí desse mesmo horário, passou um cara que vende churros aqui. Eu falei, tenho certeza que esse cara que vende churros perto da minha casa aqui, ele ganha muito mais que esse cara que tem um cargo para a sociedade diretor. Tenho certeza, porque eu conheço vários amigos que são pequenos empreendedores. Ele vende pipoca. E um outro que ele vende dog, cachorro-quente. Esses caras, eles tiram R$6, R$7.000. Eles não já me mostraram. Eu vou falar um exemplo do cara aqui da esquina e é um exemplo verídico, legal. E assim, ele vende pamonha e milho. Ele tem uma Pajero que ele usa e adora carro antigo. Outro dia ele parou um Fusca aqui, que é um carro de... É verdade, é um carro de R$80.000, que é um carro antigo, não tem mais valor, aquela coisa toda. Então, assim, aí a gente pergunta, a felicidade está onde? Na satisfação, na grana ou naquilo que você faz? Às vezes, você fazendo aquilo com mais satisfação, o teu dinheiro rende até de uma outra forma. O olhar das coisas muda. É um processo muito louco. Tem que ter muita mentoria. Por exemplo, assim, imagina só. Conversa. A gente tem aquela visão, né? Por exemplo, o Daniel é o diretor da Johnson. De repente, o Daniel muda de uma forma que ele quer vender churros nos Estados Unidos. Fala, nossa, o Daniel era diretor na Johnson, começou a vender churros. Mas hoje o Daniel é feliz. Ele tem satisfação, ele tem propósito do que ele está fazendo. E dependendo, se ele for o melhor vendedor de churros, ele pode até ganhar mais do que ele ganha como diretor na Johnson. Acredito eu, se ele prosperar, se ele crescer, se ele abrir franquias... Então, assim, a gente é muito limitado. Aqui no Brasil tem muito do preconceito. O cara sai da empresa e tá vendendo churros, olha o que ele tá fazendo. Não, mas pelo contrário, você vê o sorriso no rosto da pessoa.
Eu tô falando desse cidadão que vende churros aqui perto da minha casa. Vai ver a alegria que ele vende churros. Entendeu? Então, assim, é isso que a gente tem que refletir, né? É olhar para dentro, autoconhecimento, não olhar para o outro. E é muito comum a gente falar mesmo nessa cultura brasileira de status e de dinheiro, né? Então, assim, quanto que o cara ganha e qual cargo que ele tem, né? Eu quero trazer para vocês uma outra ótica, que é o seguinte: qual que é o custo? Qual que é o custo, né? Porque ser diretor de uma grande empresa tem custo alto, hein? Tem custo alto, né? Ô, Daniel, eu queria pegar um gancho desse que você falou, que você provocou minha cabecinha. Que não é pequena, é grande, né? É o seguinte, você falou da história que você saiu do Brasil, você morreu, né? Você me lembrou uma passagem do filme de Robin Hood, né? Que quando ele chega da província, ele sai do barco, ele entra na nova terra lá, aí os caras falam assim, o rei morreu, viva o rei, né? Então, assim, elas não estão buscando um determinado propósito, uma determinada coisa interna, elas estão seguindo você pela sua carreira, pela sua posição e pela bandeira que você traz, não pelo aquilo que você é. Então, a história do rei morto, do rei posto, do rei morto, o rei morreu, viva o rei, eu acho que isso também tem que acabar. Ou tu vai ser admirado pelas obras que você fez, pelo legado que você deixa, pela forma como você pensa, ou por uma etiqueta que você veste. Porque hoje eu estou numa etiqueta XYZ, amanhã eu posso não estar mais, quer dizer, amanhã eu não presto mais para nada. É isso aí. Eu estou trazendo uma reflexão do que você falou. É isso aí, é isso aí. Legal? Por isso que o convite que a gente quer fazer para vocês, pessoal, a gente estava falando isso antes de a gente ligar aqui a gravação, fujam das fórmulas prontas. Evitem fórmulas prontas. Hoje está tendo essa enxurrada de fórmula pronta aí, como ser um executivo de sucesso, como ser um líder, como ficar rico com 6 passos milagrosos e tal. Fujam disso, porque isso vai te colocar numa ilusão. Como avacalhar, como vender banana e se tornar um milionário. Isso vai te colocar nessa ilusão, e essa ilusão, cara, não tem fim, né? Porque você falar agora eu sou cargo tal, cargo A, eu ganho B, né? Eu não quero mais, agora eu quero outro cargo, eu quero ganhar mais e mais e mais, não acaba nunca. E sendo que você vai depois olhar para a tua vida e vai falar, cara, e a felicidade, o legado que eu deixei, né, os amigos que eu construí, os amigos verdadeiros, né, que eu construí, não esses amigos que estão perseguindo um cargo, né, os amigos que me conhecem por quem eu sou, pelo ser humano que eu sou, né. Então, acho que tem esse lado todo, essa reflexão toda que a pandemia está oferecendo para a gente aí, né, depende quem é que vai querer escutar, quem é que vai querer ouvir os aprendizados da pandemia, né? Tem gente que escuta, tem gente que presta atenção, tem gente que ignora, né? O que você acha? Legal. Vamos lá, pessoal, se alguém quiser bater um papo comigo, precisar de um bate-papo mais a fundo, trocar ideia, o Daniel vai colocar aí meu e-mail e meu telefone com WhatsApp. Por favor, façam contato, vamos começar a disseminar umas ideias aí bacanas, que eu acho que é assim que a gente consegue ser agente de mudanças para muitas coisas, que eu acho que esse é o nosso propósito, né? É isso aí. Começando pequeno, mas pensando grande. Legal? Muito obrigado a todos, boa noite, agradeço aí quem perdeu não, né? Ganhou essas horas aí de uma boa conversa, um bom momento de reflexão, tá? Bacana. Mesma coisa aqui comigo, depois eu vou passar para o Nivaldo, mas entre em contato, vou deixar aqui meu site, meu e-mail, podemos continuar a conversa individualmente, podemos fazer uma conversa em grupo também, com a tua equipe, enfim, coisas do tipo. Isso é uma coisa que eu vou falar, eu tenho sentido falta desse tipo de conversa com as pessoas, né, porque a maioria das pessoas que eu conheço, que estão no mundo empresarial, estão só ainda nessa coisa superficial, nessas conversas que, assim, qual que é o status do projeto, qual que é a meta, batemos a meta, não batemos a meta, temos que mexer na estratégia, temos que mexer na mensagem, ok, tudo isso tem o seu valor, mas, gente, nós estamos vivendo a pior crise dos últimos 100 anos, né, a última pandemia foi em 1918, então, assim,
tá na hora da gente ter essas conversas sobre o sentido das coisas, né? Por que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo? Qual vai ser o nosso legado? Que tipo de vida a gente quer viver, né? Então, entre em contato com a gente para ter essas conversas. Nivaldo. Obrigado, pessoal. Agradeço aí a participação de vocês. Realmente, a reflexão que ficou, a vida tem que ser plena. Então, faça valer a pena cada minuto, cada segundo da sua vida. E aquilo, se conecte com o seu propósito. Não faça escolhas pela vida dos outros. Às vezes eu escuto isso de amigos. Eu comprei uma casa de campo. Aí você vê no fundo, o cara tá 1 ano e tá abandonado na casa de campo. Aí você pergunta, por que você não foi? Porque eu tô trabalhando muito. Aí eu te pergunto, você queria mais essa casa de campo? É porque meu vizinho tem. Então me deu vontade de ter essa casa de campo. Então era mais inteligente você alugar via Airbnb, por exemplo. Então é isso, né? Como é que você está fazendo as suas escolhas, as suas prioridades? Então a vida é curta, né? Então acho que a reflexão é essa. A gente pode não estar aqui daqui nos próximos 15 dias. Então faça valer a pena o presente. Então o presente é um presente. Então a gente tem que entender que a gente é um ser humano único e que o que vale mesmo, o que está aqui no coração, é a nossa essência. Então, meus contatos estão aí, eu agradeço e vamos participar de outros bate-papos aí com vocês. Obrigado, pessoal. Um abraço, pessoal. Valeu. Até mais.